não, mais para baixo. Ah, 9h10 já, velho. Dos 50 ao 56. Tá. Passa rápido. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e comemoração do sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Justo. Comenta aí para nós, tia. O que eu tenho a dizer aqui? Não tenho nada a dizer. Mozão. Eu acho interessante a parte que fala ali sobre o José de Arimateia, né? Porque alguns podem pensar que só pessoas muito, muito humildes, muito pobres seguiam Jesus, mas este parece ser alguém importante, era membro do conselho, era um homem bom e justo, não tinha consentido na decisão dos outros. Então, a gente pode ver que no meio de todas aquelas pessoas ali que se uniram para prender Jesus, para, né, querer a morte de Jesus, tinha alguns que não queriam. Né? Só que numa situação assim, a maioria vence, né? Ainda mais quando a maioria faz um tumulto ali. Imagina na hora lá que Pilatos está dizendo quem que eu liberto? Jesus ou Barrabás? E as pessoas... Então, aqueles que estão... Aquela maioria que estava ali decidiu, mas tinha pessoas ali que não concordavam também. Narra ele, uma delas, né? Uma que tinha um certo poder ali, né? Tinha uma certa posição ali e que não tinha concordado, que não concordava com o que tinha acontecido. E fez a única coisa que ele conseguiu fazer naquele momento, né? Por Jesus, que foi pegar o corpo e colocar em algum lugar, né? Rebetinho. É isso. Eu vejo mais sobre a questão dos anônimos, né? Não necessariamente sobre anônimos, mas sim sobre pessoas importantes na Bíblia, que a gente muitas vezes não fala.
Esse Passa carinha aí, despercebido, né? esse carinha tem uma baita importância. Pelo que ele faz com o corpo de Cristo. Toda não digo o carinho, mas o cuidado, a importância que ele deu para isso, sabe? Isso é importante. E muita gente passa desapercebido, né? Sim. Eu teria duas teorias aqui para derrubar, que são cridas, tá? Mas não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai... Até o meu. que é o linho aqui, que é enrolado no corpo de Jesus, Uhum. no qual é o Santo Sudário, que todos acreditam que era de Jesus. Já foi comprovado cientificamente que não é. Ah, sim, que é aquele Isso, o rosto de Jesus lá. que aparece com o desenho dele Isso. sobre sangue. E a questão do sábado aqui, tá? Mas nem vamos entrar nesse assunto, porque se eu já não me engano, a gente já conversou. Às vezes. Vamos, a gente gosta de conflito. Não. Mas aqui mostra que José é mais um dos que estavam lá dentro daquela seita farisaica. Farisaico. Podemos dizer que é seita, porque o próprio Paulo chama de seita. Seita. Entende? Então, que quando ele começa a dar as características ruins deles, vamos dizer assim, ele diz assim que ele era fariseu, dos fariseus, participava da seita dos fariseus. Eles o mais justo. Isso. E quando vai pro original, a palavra que foi traduzida para seita ali é hereges. Entende? Então, ou seja, é algo que já deturpava a palavra de Deus. Entende? E mostra como, assim como Nicodemos, que muitos abriram mão daquele status para viver realmente Cristo. Eu acho que Nicodemos depois ele teve alguma missão importante ou seguiu. Eu não vou mais falar dele. É difícil saber, mas pelo conhecimento que ele tinha, porque Jesus chama ele de mestre. Entende? Por mais que ele, entre as linhas... No caso dele ter dado continuidade aqui. Porque Jesus, na conversa, diz que tu és mestre em Israel e não sabe disso. Então, dentro daquele conhecimento, já que ele já tinha do Antigo Testamento, entender os ensinamentos de Jesus para ele foi fácil, vamos dizer assim. Entende? Por ele já ser uma pessoa doutrinada, e aí se entregou a Cristo, literalmente, com certeza... Eu vejo a explicação de Jesus dando para ele lá, relativo ao Espírito Santo, que foi um cara muito usado. Entende? Porque Jesus, quando conversa com ele, mostra, Nicodemos, olha o vento. Entendeu? Sabe de onde vem, sabe para onde vai. Entende? Assim são os que são guiados pelo Espírito. Entende? Então, se Nicodemos entendeu esse sentido com o conhecimento que ele tinha, sendo guiado pelo Espírito Santo, podemos até fazer essa conjecturação de que ele foi um Paulo da vida, pregando, entendeu? Porque Paulo também foi um cara que tinha muito conhecimento. Tem um relato dele. Não. Então a gente não sabe. Biblicamente não. Contas. O que a gente ele pode teve é conjecturar. A oportunidade de ouvir a verdade e decidir. Agora, qual foi a decisão dele? Sim. Ele teve a oportunidade de receber a semente. Mas tem, não me lembro onde, que diz que Nicodemos seguiu ele. Não me lembro onde ensina. Vamos procurar. Não sei. Bom. É que eu não... Eu acho que era antes dessa conversa que fala alguma coisa que ele ouvia. Porque
Sim, só o principal. R$19,39 de cada 19,39? É, que mesmo? Ah, sim, ó. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, na verdade, ele estava junto com José de Arimateia. Interessante. Não tinha me dado conta da participação de Nicodemos nesse momento do sepultamento de Jesus. Isso aí, galera. O que podemos aprender com esse 24 aqui? 23. 23. 24 vai ser na próxima. Pois é. Vai ser na próxima noite. Né? Próxima noite. O que podemos aprender? Muita coisa. Que abrange várias coisas. Cara, eu acho que a gente pode aprender assim de primeiro momento a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus diante de um povo que estava tratando ele da pior maneira possível. Um povo que estava agindo da forma mais primitiva, mais doente, mais horrenda, mais violenta possível. Sabe? E a gente tem que trazer isso mais para nós. Mais que pareça sem sentido, os relatos que a gente deu aí de trânsito, o cara chegar para ti buzinando e te chamando de tudo quanto é tipo de nome, de primeiro momento, a tua carne querendo revidar, a tua carne querendo se mostrar superior, a tua carne querendo se sobressair para sair como vitorioso. Eu acho que a gente tem que orar e pedir para que o Espírito tome a gente. Que a gente tome a decisão certa e não a decisão que a nossa carne quer tomar. Isso a gente só consegue aprender com Jesus. Nesses exemplos. Nesses relatos. A gente só consegue aprender com Jesus e a gente só consegue colocar em prática sendo guiado pelo Espírito Santo. Sim. Mas a gente também tem a decisão que a gente não pode esquecer. Porque uma coisa é bem importante, a gente precisa ter isso em mente. E aí, de novo, entra o meditar nas escrituras de dia e de noite. Uhum. Tu acorda de manhã cedo e tu toma a tua decisão. Hoje, eu não vou viver para mim, eu vou viver para Cristo. Hoje, eu quero fazer o que o Espírito Santo me guiar. E tu vai lembrar disso, que fazer isso vai significar você não fazer o que a tua carne vai te dizer. Vai ser tu não revidar se alguém se alguém fizer algo contra ti, vai ser tu ter uma postura diferente diante das situações diversas que podem acontecer no teu dia a dia. Então você vai acordar e vai tomar essa decisão. E no momento em que a situação acontecer, o Espírito Santo vai te lembrar. E ele vai te lembrar, e aí vai ser a hora da tua ação. E aí tu vai decidir se tu vai ouvir ele. Ou se tu vai seguir o que a tua carne tá mandando. Porque a tua carne também vai te mandar um impulso. Vai te fazer o contrário. Contra a carne e a carne militando contra você. É o momento da guerra. Legal. É o momento da guerra do espírito e da carne. O espírito te lembrando da tua decisão e do que tu deve fazer. E a tua carne querendo te dizer para te fazer. Que é o que eu vejo o espinho na carne de pau.
É exatamente esse conflito dele. Sim, a carne querendo Porque tocar o terror. porque Paulo vivia num ambiente de extrema espancadaria. Não que ele espancava, mas que ele apanhava, né? Não, era um cara que entende? só Aí se ferrou na vida. Aí tu imagina tu me vindo aqui, me batendo, e o Espírito Santo dizendo assim, prega pra ele. Não, mas eu quero pregar pra você normal. Quero arrancar a cabeça dele. Não, prega pra ele. Tu fazia isso para os meus que me seguiam. Agora eu quero que tu faça para eles também. Entende? E aí, é esse o espinho na carne que eu vejo, entende? Aí tu vê que Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que quero fazer isso eu pratico. Porque já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Entende? Então, ou seja, imagina tu tá ali dormindo a noite inteira, certo? Sozinho, mas aí Satanás tá ali na tua mente. Lembra quantos tu matou? Lembra quantos tu fez te acusando. Negar Jesus Cristo? Lembra? Lembra quantas vezes tu levou um monte de preso? Agora tu tá aí. Agora tu tá aí fazendo... Eles estão fazendo o mesmo papel que tu e agora tu tem que pregar para eles. Aí tu diz assim, tu vê, não. Tu vai ver que Paulo monta igreja dentro da cadeia. Dentro do Palácio de César, ele monta. Vai ver que uma das cartas ele diz, a igreja da casa de César te saúda. Eita, montar uma igreja dentro da casa daqueles que te perseguem. Do cara lá, do maioral que mandava em tudo. Imagina eu, chefe da cela, vindo aqui tendo que te dar água fria, te dar comida podre, estragada nos ratos e tudo mais. E aí vem um anjo, abre a cela, todos os ladrões, tudo sai da cela. E aí eu tiro a minha espada ali, eu, agora chefe da cadeia, tiro a minha espada para me matar. E Paulo diz assim, não faz isso, mano. Está todos aqui, nenhum fugiu. Mas dentro do coração, assim, tá dizendo, te atira de cabeça nessa espada. Vai. Infeliz. Entendeu? Mas o Espírito Santo dizendo assim, não, prega pra ele. Entendeu? E aí o cara ainda olha para ti e diz, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Entende? Tu acha que humanamente tu conseguiria fazer carne, isso? Né? Porque se a pessoa acabou, de repente, assim, eles foram espancados e foram largados lá. Aquele guarda que estava ali provavelmente participou do espancamento, enfim, tudo mais, né? Tem que vencer a tua carne, né? Humanamente a gente não consegue fazer isso. Só pelo espírito. Porque às vezes a pessoa te fala uma palavra atravessada, já te veio uma raiva da cara da pessoa, né? Tu tem que às vezes orar para dizer, Senhor, me tira essa gana que eu tô dessa pessoa e me ajuda, porque... Eu tenho um problema.